Bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Gênesis capítulo 17. A vida é interessante, né? Às vezes Deus nos faz promessa e nós esquecemos, ou desistimos porque demora demais. Somos imediatistas, né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, do micro-ondas, fast food, tudo é muito rápido. É interessante. Na época de Abraão, as coisas não eram tão rápidas assim. Mesmo assim, ele não conseguiu ser paciente juntamente com a sua mulher. Aqui Deus vai mudar o nome de Abraão, aqui Deus vai mudar o nome de Sarai. Então, mais 13 anos se passaram antes de Deus afirmasse a aliança com Abraão. Deus Todo-Poderoso é traduzido do hebraico El Shaddai, cuja raiz enfatiza o poder de Deus em contraste com a fragilidade humana. Em Gênesis, ele é particularmente usado em situações em que o povo se encontra sob dura pressão e precisa de segurança. Há alguma coisa aí? Povo debaixo de dura pressão e precisa de segurança. Que tal falar Covid-19? Aonde nós estamos debaixo de dura pressão e precisamos de segurança. Que tal lembrar que Deus é El Shaddai, que Ele é o Todo-Poderoso. E que esse Deus que é o Shaddai, Deus que é o Todo-Poderoso, é o seu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. Nós precisamos entender isso e agradecer por isso. Amém? Então o texto diz, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que coisa interessante. Deus vai aparecer a Abrão, vai se revelar a ele como El Shaddai e vai dizer, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Parece que Deus está pedindo algo impossível. Essa perfeição aqui não é não errar mais. Essa perfeição aqui não é fazer tudo certinho. Essa perfeição aqui é ser maduro, é confiar em Deus, é viver por fé. É entender que Deus, Ele é El Shaddai. Ele é todo-poderoso. E Ele é o nosso Pai. Então estamos debaixo de grande segurança, se cremos nele. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 7, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos cuidados, porque ele cuida de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Mas nós precisamos confiar em Deus. Como confiar em Deus em tempos de dificuldade? Ouvindo a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então Deus vem, estabelece com ele uma aliança, né? E vai fazer com que essa aliança ela fique firme, amém? E vai mudar o nome. A mudança de nome corresponde ou a uma mudança de caráter ou a um chamado superior da parte de Deus. O nome de Abrão é alterado para pai, de pai exaltado para pai de uma multidão. Apesar do seu nome novo, Abraão ainda não tinha filho prometido através de Sarai, que no verso 15 vai ser mudado também para Sara. Amém? Que ela agora já estava próximo de 90 anos de idade. Deus vai dar também a possessão perpétua da terra. Amém? Versículos 8, que diz aqui, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus faz promessas sobre nos dar as coisas, amém? Ele não quer que as coisas nos tenham, amém? Porque quem tem Deus tem suas necessidades supridas. Quem vive correndo atrás de necessidades supridas, acaba esquecendo de Deus. Então, sempre quando Deus vem com a sua palavra, ele ratifica a aliança de ser nosso pastor e nada irá nos faltar. Então, é muito importante nós entendermos isso e nós ficarmos firmes nisso. Amém? Interessante aqui, né? Abrão, quando Deus fala com ele e muda o seu nome, Deus diz que ele vai ser pai de numerosas nações. Então, veja como é importante a confissão da fé. Na mudança do nome, vai falar sobre as palavras que falamos. Amém?
Um dos ensinos explícitos da Bíblia é sobre a importância das palavras que proferimos. Nesse texto, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e lhe promete que ele tornar-se-á o pai de muitas nações. Abrão significa pai importante ou patriarca. Abraão significa pai de uma multidão. Dessa forma, todas as vezes que Abraão ouvisse ou proferisse o seu próprio nome, ele seria lembrado da promessa de Deus. Que tal você linkar alguma palavra a algo que Deus te prometeu? Para toda vez que você proferir aquela palavra, não fazer com que você esqueça da promessa de Deus ou desista daquilo que Deus te prometeu e comece a fazer como ele e Sarai fizeram. Tentaram na carne 13 anos antes. É interessante, 14 anos depois, a promessa vai se cumprir. Isaac vai nascer. E Ismael vai ter 14 anos. O comentário de Adam Clarke o coloca muito bem. Deus associa o patriarca muito próximo a si mesmo, concedendo-lhe desta forma uma porção do seu próprio nome, observando que Deus acrescentou isto a Abraão por causa da dignidade. O princípio permita que as palavras de Deus, que designam a vontade e a promessa para a sua vida, fiquem fixas em suas mentes e governem o seu falar. Assim como o fato de Deus mudar o nome de Abraão modelou o seu autoconceito, não se autonomeie por menos do que Deus o faz ou do que Deus o diz. Então, muito importante nós entendermos sobre as realidades da nova criação. Quando eu e você nascemos de novo, nos tornamos em Cristo por Ele, no qual, no quem, no amado, pelo qual. Então, todos esses versículos que estão nas epístolas paulinas ou nas epístolas gerais, eles falam de uma nova realidade, que eu e você temos o resto da nossa vida para descobrir, através do novo nascimento, o que nos tornamos em Deus. É interessante aqui, Deus, ele vai mandar também com que Abraão, ele circuncide todo homem e todo menino nascido na sua casa, seja do escravo, seja do estrangeiro que mora com ele, ao 8º dia de nascimento. E esse significado da circuncisão está linkado a essa mudança do nome, porque Paulo vai mostrar que a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração, ou seja, o novo nascimento. O significado da circuncisão. O ato da circuncisão era exigido como sinal da aliança previamente estabelecida com Abraão. Isto não constituía uma nova aliança, porém, um sinal externo que Abraão e os seus descendentes deveriam praticar para mostrar que eles eram o povo de Deus. O fato desta cerimônia ser praticada no órgão reprodutor masculino tinha um significado duplo, pelo menos. Primeiro, o ato de cortar o prepúcio falava em cortar a dependência carnal. Segundo, a esperança pela posteridade e prosperidade futura não deveria repousar sobre as suas próprias habilidades. A circuncisão era uma afirmação de que a confiança do fiel estava sendo depositada na promessa de Deus e na sua fidelidade, e não em sua própria natureza carnal. Em que é que você está depositando sua confiança? Olha que coisa interessante. O que esta circuncisão do prepúcio, ou a operação de fimose, significa, de acordo com a aliança. Amém? Eles não poderiam mais depender da força do braço, da força da carne, mas a sua posteridade e a sua prosperidade estavam linkadas à promessa de Deus. E Deus nos fez promessas. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos a viver apenas uma vida religiosa, dependendo do natural, dependendo de nós mesmos. Amém? Disse também a Abraão, versículo 15, a Sarai, tua mulher, já não chamarás Sarai, porém Sara. Verso 16, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão
dela. Mas isso eu só vou falar amanhã. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos o nosso culto doméstico. Você pode acompanhar através das redes sociais a partir das 19h30. Guarde seu coração, guarde sua mente. Deus, Ele é muito bom e Ele é a nossa segurança, porque Ele se revelou a nós como El Shaddai. Um grande abraço e até amanhã.